Fala pessoal, vamos lá? Vamos retornar. Nós vamos encerrar a aula de hoje com esse bloco aqui. Desde já, como eu sugeri lá no início, claro que é importante, pessoal, se você não tem nenhum domínio do Estatuto, leia o Estatuto inteiro. Assista todas as aulas, né? Mas se você já estudou o Estatuto, já tem a noção básica do Estatuto e vai fazer o concurso para a Polícia Civil, então pode estudar daqui para frente. Agora, se você não tem a noção mínima necessária para compreender o arremate, porque aqui vai partir da infiltração, vai partir para os crimes do Estatuto. Ou seja, tudo aquilo que nós vimos até agora, quais são os pontos que, se estiverem em desacordo, tornará-se crime específico do Estatuto. Certo? Então, assim, se você vai fazer Polícia Civil do Paraná, específico, não sei quando você vai estar assistindo essas aulas, né? Se você analisar o seu edital lá, está pedindo só a parte criminal, então seria daqui para frente. Mas, se você não tem o mínimo necessário, ou o domínio mínimo das informações que nós já conversamos nesses 3, né? Estamos aí no último bloco, 13 encontros, eu sugiro que você assista às aulas desde o início. Beleza? Vamos lá. Daqui para frente, seção 5A vai tratar especificamente da infiltração de agentes de polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Certo? Então, Davi, isso aí é para caso a Polícia Civil vai infiltrar? Não? É exatamente isso, muito claro, né? Vamos lá, continuando. O artigo 190 diz o seguinte, 190A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos artigos 240, 41, 41A, 241B, 241C e 241D desta lei e nos artigos 154A, a 217, 218, 218A e 218B do Código Penal, obedecerá às seguintes regras, incluído pela Lei 13.441 de 17. Senhores, Polícia Civil, daqui para frente é fortíssimo candidato. Primeiro, recente. Quando foi o último concurso para a Polícia Civil? Se não me falha a memória, deve ter sido 2013, 2014. Ou seja, isso aqui não cobraram. Então, tem que prestar atenção. O fim, ou seja, o que motiva, a motivação para esta infiltração é só quando for com o fim de investigar. Então tem que ter muito cuidado aqui, porque não pode disfarçar de investigar e estar participando. Vai cometer crime também, certo? Vamos lá. O artigo 190, inciso 1º, diz que será precedida de autorização judicial. Para que o policial, com o fim de investigar, infiltre no sistema da internet para investigar, é preciso ter antes disso uma autorização judicial, devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para a obtenção de prova, ouvido o Ministério Público. O juiz, primeiro o delegado. O delegado vai requerer ao judiciário, ao juiz, essa autorização. Por certo que o delegado, ao fazer esse pedido, ele vai fundamentar, certo? Se o juiz concordar, o juiz vai fundamentar e vai dizer até onde serão os limites para essa obtenção de prova, de forma infiltrada. Ouvido sempre
o Ministério Público. Aqui é importante a gente destacar a antecedência, né, da autorização. Não é primeiro eu faço, depois eu pleiteio a autorização. Não. Primeiro você vai requerer, a autoridade policial vai requerer a autorização. E o juiz vai conceder ou não, ambas devidamente fundamentadas. Dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia. E conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Ah, tem um nome lá, o cara que pratica o crime, ou seja, no caso aqui seria o investigado, ele usa um apelido. Mas já sabemos, né? O delegado de polícia já tem a informação do IP da máquina do cara. Opa, nós vamos colocar, o IP da máquina é essa, o IP do celular é essa. Então, ele vai, o quanto mais ele puder demonstrar, né, quem será o investigado, melhor vai ser a possibilidade de ter a concessão dessa medida para a infiltração do policial. Certo? Então, ele vai especificar de forma clara, né, claro, sempre que possível, os dados de conexão, cadastro, etc, etc. O 3, o inciso 3, diz o seguinte: não poderá exceder o prazo de 90 dias. Lembre-se, 2017 a lei, e eu já disse prazo, examinador gosta muito de prazo. E conta uma história triste, está com o prazo errado no meio e diz que está certo, aí você se estrepa. Não poderá exceder o prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que não exceda 720 dias e seja demonstrada a sua efetiva necessidade a critério da autoridade judicial. Se em 90 dias não conseguiu chegar onde queriam, é possível renovar? É possível renovar até o máximo de 720, de 90 em 90, mas deve ser muito bem fundamentado. Ora, por um lado, senhores, deve tomar todas as precauções, porque trata-se de algo muito sério, né? Trata-se de algo muito sério, tanto de um lado quanto do outro. Porque você invadir a vida de um indivíduo, aí 90 dias e não achou nada daquilo que você disse que tinha, algo estava errado. Então, mas conhecendo um pouco do meio, é difícil do bote ser errado, né? Onde há fumaça, há fogo, é meio lógico. Até porque a autoridade policial, quando vai requerer, ela já tem a convicção de que o fato ocorre, basta a prova verdadeira. Isso é certo. E a mesma coisa, se o juiz concedeu, é porque foi demonstrado, ou pelo MP ou pelo delegado de polícia, que realmente ali pode ter fogo, já tem fumaça. Certo, senhores? Continuando. A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração, antes do término do prazo de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Ou seja, antes do prazo, deve requisitar, a autoridade, o Ministério Público pode requisitar os relatórios, ou seja, o delegado vai apresentar, ó, estamos adquirindo isso, estamos conseguindo aquilo, e assim é uma forma também de manter informado o juiz, que é quem tem a autoridade para conceder essa autorização. O parágrafo 2º diz que, para efeitos do disposto nos incisos 1 do parágrafo 1º deste artigo, consideram-se dados de conexão, definição, a lei aqui trouxe uma definição,
porque ela diz, né, dados de conexão e no artigo, no inciso, e não diz o que é, mas aqui ela vem dizendo o que a norma entende por dados de conexão. Informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo da internet, o IP, utilizado e terminal de origem da conexão. Então, senhores, cuidado para não vir essas definições invertidas. É só mudar. Vamos ver o próximo aqui. Ah, Davi, mas o cara não tem como errar na hora da prova, meu amigo. A gente faz coisa que até Deus duvida. Depois, quando você sai de lá, que você lê de novo, você fala, eu não acredito. Pode acreditar, acontece. Por isso que eu disse lá no início que são N fatores que influenciam numa boa prova. Paciência, boa leitura, boa interpretação, estratégia, conhecimento geral, tudo isso influencia, né? Um conhecimento mediano, né? Um conhecimento geral acima da média, não adianta nada ser top em um e 0 no outro. Então, tudo isso influencia. E na hora da prova, depende muito da interpretação da primeira lida. Às vezes você lê equivocadamente, já vem algo na tua cabeça, você se apega àquilo e marca e acaba errando de graça. Dados cadastrais. São informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário, registrado ou autenticado para a conexão, a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. A norma traz as duas definições, né? O que é dados de conexão e o que é dados cadastrais. Bastam as duas gaivotinhas do lado ali só para efeito de resguardo mesmo, não para a gente nos despreocupar com isso aqui, caso venha, a gente vai matar isso aí tranquilamente. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida de outra forma. Ou seja, não é... eu posso, né? Eu posso ir lá, eu posso... Não, mas eu vou pedir aqui para o juiz. Não é assim. Se houver a possibilidade, qualquer que seja a possibilidade, mas que ela seja fática, é possível, não vai ser permitido esta quebra de sigilo aqui, esta infiltração. Certo? Então, cuidado, atenção para com este parágrafo. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida, se a prova puder ser obtida por outros meios. Pessoal, na hora da prova, o examinador vai tirar daqui só ou não. A prova pode ficar assim, a infiltração de agentes de polícia na internet será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Você dá aquela corridinha de olho, esse eu lembro que o Davi falou, tá aqui, já errou. Então tenha cuidado, certo? Cuidado, porque é aí que a gente cai, né? E eu estou enfatizando isso aqui, e é necessário porque, principalmente da Polícia Civil, é quase que certo que pelo menos uma questão tem nesse meio aqui, certo? Por ser uma lei nova. Polícia Civil do Paraná, reforço, não sei quando você vai estar vendo, assistindo essa aula aqui, tá? Mas... diferente, seja quando for, você deve dar uma olhada no edital lá e ver se abrange todo o conteúdo aqui. Maravilha? O artigo 190b diz o seguinte: as informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará pelo seu sigilo. Ora, o responsável é o juiz, né? Vamos dizer assim, o presidente do fato aqui é o juiz. É ele que determina, é ele que prolata a sentença, é a ele que tem que ser solicitado qualquer necessidade que tenha o MP ou a autoridade policial. Certo? Então, feito as buscas, né, todas as informações da operação vai ser encaminhada ao juiz responsável e ele vai zelar pelo sigilo. Já o parágrafo único diz o seguinte: antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao MP e ao delegado de polícia responsável pela operação. Tá, sou delegado de polícia, sei que o meu colega delegado está lá, tá investigando, daí eu peço.
Não pode. Ah, o outro promotor não é o promotor do caso. Não pode. Então, assim, aqueles que estão no caso, certo? Então, o juiz, o MP, o promotor que está no caso e o delegado de polícia. Ambos os responsáveis, né? O juiz competente, o promotor que está no caso e o delegado de polícia que são os responsáveis aí pela a operação. Com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Ora, é natural pensarmos que se está em fase de investigação, logo nós não temos nada ainda concreto. O que está buscando aqui são provas concretas. Depois de acusado, oferecida a denúncia, né, aí serão apresentadas essas provas colhidas para a defesa do acusado, para aí sim ser exercida ali o contraditório e a ampla defesa. Por hora, não entra ninguém aqui. Aqui é ainda fase inicial, fase investigatória. O parágrafo único diz que o agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Ora, isso é lógico a gente pensar. O policial que vai ser o responsável, o que nós esperamos dele é que seja profissional, que faça o que a lei determina. O que ele não pode é entrar lá e começar fazendo parte do crime. Ele vai responder. Ou, ainda que ele extrapole em algum ponto, ele vai responder pelos excessos. Certo? Claro que isso aqui é fácil raciocinar, né? Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos artigos citados. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos artigos citados. Qualquer policial, pessoal? Claro que não. Nós estamos trabalhando o rol do artigo 190 e ali diz que para que ocorra essa infiltração, é necessário uma autorização antecipada do juiz, ouvido o Ministério Público. Sabemos que só o juiz competente do fato, só o Ministério Público, o promotor do fato, só o delegado de polícia, o delegado do fato ali, daquele caso concreto, que terão acesso às provas colhidas ali, o que está sendo feito na investigação. O policial que estiver infiltrado ali, ele sim, porque lá vai ter a especificação, quem vai ser o agente, nós vamos ver um pouco mais para frente. Inclusive, é possível a mudança do RG deste policial para se passar por outra pessoa através dos órgãos competentes enquanto durar a investigação. Então, este perito, porque é um cara, com certeza não vai ser um da vida, porque eu sei ligar e desligar bem o computador, né, filho? Ela ajuda pra caramba, porque ligar e desligar eu sei bem pra caramba, isso aí eu mando bem. Pô, 10, né? Mas precisou de algumas coisas mais, aí já começa a complicar a vida da gente. Mas faz parte. Então, senhores, este policial, esse perito, ele não comete crime. Ele pode ser responsabilizado pelos excessos? Sim, se ele ultrapassar o limite da linha, ele vai responder pelos excessos. Maravilha? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui que não é qualquer policial, certo? Não é, não, eu vou investigar aqui. Primeiro, não, senhor parceiro, tem que ter autorização lá. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. Ou seja, aquele policial perito que está ali infiltrado, pode ser feito para ele através dos órgãos. Se você consultar lá, se o cara, né, se o malandrão do outro lado é expert no assunto também e vê que tem alguém contactando com ele e ele vai buscar a informação, quando ele pesquisar, ele vai encontrar esse RG. E é justamente para isso, é justamente para disfarçar, não é à toa que está infiltrado, ele tem que passar por um deles, certo? Agora, o que não pode é se transformar em um deles, tá? Então, assim, é possível, né, a pedido,
ter a identidade, ter criado a identidade fictícia para ele enquanto, né, perdurar ali a investigação do fato. Claro que depois tudo se resolve, extingue-se isso e ninguém se fala mais. O procedimento sigiloso de que trata essa seção será numerado e tombado em livro específico. Ora, ele vai ter uma numeração específica, vai ter um livro específico, mas ele vai estar visível. Então, se eu consultar lá o Bastião da Silva, RG papapá, é um RG fictício, mas aparece ele no sistema. E é justamente para isso, é para transmitir uma verdade. Por isso que o nome é infiltração. Ele está ali passando, né, passando pelo meio sem que seja visto e colhendo informações. Essa é a lógica. O artigo 190-E diz o seguinte: concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao MP, juntamente com o relatório circunstanciado. Concluída a investigação, o delegado de polícia, claro, vai fazer a sua parte e vai encaminhar ao juiz competente, ao Ministério Público e ao o relatório, né, juntamente com o relatório circunstanciado, todas as provas colhidas. Maravilha? O parágrafo único diz: os atos eletrônicos registrados, citados no caput deste artigo, serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a entidade das crianças, e a intimidade das crianças e dos adolescentes envolvidos. O que é autos apartados? Com certeza vocês sabem, ou às vezes já se envolveu em algum processo judicial, tem o número do processo. O auto apartado vai estar vinculado àquele ali, mas com outra numeração de processo para acesso de quem tem o direito, desde que seja mantida ali a intimidade das crianças, do adolescente e mantida também a identidade do policial que foi lá o policial, o agente público que infiltrou-se lá para colher essas informações, então deve manter, havendo, né, comprovando, aqui já há, porque já há um processo, a intimidade de criança, pedofilia, nesse caminho aí, tudo isso será guardado em sigilo. E, do mesmo modo, o sigilo da identidade do policial que realizou a infiltração. Certo? Do artigo 191 ao artigo 224, mera leitura, senhores. Basta ler e simples, mas leiam. Importante, esse é um dos mais importantes desse aí, que nós, a mera leitura, é um dos mais importantes aqui, certo? E aí, vamos entrar, como ainda temos um pouco de tempo, vou começar a falar um pouco mais dos crimes aqui. Nos crimes das infrações administrativas. O artigo 225 diz o seguinte: este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente por ação ou omissão, fazer ou deixar de fazer, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Ora, trata-se de uma norma específica, mas é possível o fato estar lá no Código Penal, também tratando sobre alguns casos, certo? Então, isso aqui não tem prejuízo para com o Código Penal. Pode sofrer aqui, pode sofrer lá também. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. Então, a regra básica é a da parte geral. Vocês sabem, se não sabiam, agora estarão sabendo. O Código Penal, ele tem a gente fala que ele tem dois livros, a parte geral e a parte especial. Até o 120, parte geral, 121 em diante, parte especial. Certo? E, no que diz respeito ao devido processo legal, será amparado aí, suportado pelo Código de Processo Penal. Os crimes desta lei, ou definidos nesta lei, são de ação pública incondicionada. O que é uma ação pública incondicionada?
o que é uma ação pública incondicionada. Senhores, a ação ela é condicionada, incondicionada subsidiária da pública. A ação incondicionada é que não depende da vontade, né, do lesado. Imaginemos lá, o camarada quebrou o vidro do meu carro. Para eu requerer alguma coisa perante o judiciário lá, se eu for na delegacia ali, eu faço um boletim de ocorrência. O Estado vai fazer alguma coisa se eu não movimentar? Quem é o único interessado? Poxa, é um dano do meu patrimônio. Nisso o Estado não tem interesse. Agora, se Deus me livre, desferiu disparo de arma de fogo contra mim, o Estado tem interesse. Então, primeiro exemplo, uma ação condicionada. Condicionada à minha vontade. Incondicionada. É o Estado que tem interesse. Então, todas as ações, todos os crimes previstos no ECA é ação pública incondicionada. Não diz respeito à vontade de quem sofreu a lesão, de quem sofreu o fato aqui. Maravilha? Os efeitos da condenação previstos no inciso 1 do CAPT, do artigo 92, do Código Penal, para os crimes previstos nessa lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à ocorrência de reincidência. O que diz? O que diz lá trata da... Me fugiu da cabeça, agora deixa eu achar aqui o artigo 92 do Código Penal. Artigo 92 do Código Penal. 9192. São também efeitos da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Então, no caso de agentes públicos, quando cometido, no caso a reincidência com o abuso de autoridade, ele vai perder o cargo aí que exercia. Nem esqueci que eu tinha colocado à frente. São também fez a condenação a perda do cargo, função pública e mandato eletivo quando aplicar a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever com a administração pública. Isso aqui é específico para servidor. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada. Se o combatente for reincidente, crime produzido com abuso de autoridade vai ser independente da pena, ele vai perder o cargo. Certo, senhores? Por hoje nós iremos encerrar por aqui e no próximo encontro nós iremos gravar os crimes e aí os outros blocos que sobrarem, nós vamos gravar pelo menos 2 ou 3 blocos de resolução de questão para que a gente possa arrematar todo o conteúdo estudado e a gente possa arrebentar no dia da prova. Maravilha? Até a próxima, muito obrigado.